Olá, meu nome é Issana Rocha, sou consultora legislativa do Senado Federal e esta é uma aula demonstrativa de material e videoaulas para o concurso de técnico em assuntos educacionais do Ministério da Educação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um grande prazer contar com a sua confiança nessa trajetória, uma trajetória que, se for depender do meu esforço, das minhas entregas, vai ser de sucesso. O concurso de TAI são 220 vagas, eu acho que nós podemos aprovar muita gente. Venha comigo nessa aula demonstrativa. Vou colocar em tela cheia o slide para a gente começar a discutir. Realmente, há um dos tópicos da legislação educacional, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa querida LDB, Lei 93/94, de 20 de dezembro de 96. O edital não menciona a lei, né, de modo geral, e especifica temas próprios, temas que vão ser objeto da prova. Então, eu imagino que é um estudo que não vai ser difícil, e a primeira dica que eu dou no início dessa nossa aula demonstrativa é que você, efetivamente, fique preso na literalidade da lei, porque não há como a banca cobrar diferente, ela precisa ser literal, ela precisa realmente cobrar em cima do que está no texto. Não existe muito mistério para estudar legislação educacional. É a lei. É claro que a lei, e por isso eu estou aqui, quando iluminada por comentários, quando iluminadas por um entendimento orgânico do que ela é e do que ela significa, pode facilitar bastante essa necessidade de se manter preso ao texto, não é? A LDB recebeu durante esses anos todos, essas décadas todas, né? Ela surgiu em 96, na esteira da aprovação da Constituição Federal de 98, a Carta Cidadã. Ela surgiu nesse contexto, surgiu para regulamentar exatamente as diretrizes e as bases para que a educação nacional funcionasse, para que a educação nacional pudesse realmente expressar na prática a perspectiva do direito, né? A perspectiva de que a educação é um dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Enfim, nós vamos, então, começar por onde o edital começa, porque estudar para concurso é isso, é objetividade, ideia do todo, e por isso eu sugiro também uma outra dica para você, que você leia a norma inteira, apesar da banca ter especificado itens, eu acho que é importante você ter uma ideia do todo, e esse todo da LDB é exatamente a ideia de que surgiu em 96, mas foi agregando ao texto uma série de perspectivas que representam a própria evolução do pensamento sobre o tema. Nós tivemos, vou te dar um exemplo muito simples, a educação era, a única etapa obrigatória era o ensino fundamental, hoje em dia não, é toda a educação básica, e a LDB alterou-se a Constituição, altera-se também a LDB, ela teve esse percurso, ela só se referia ao fundamental, e agora a obrigatoriedade só se referia ao ensino fundamental, que seria o antigo primeiro ao oitavo ano, hoje é o primeiro ao nono ano, mas ela também agora abrange a obrigatoriedade da educação infantil e do ensino médio. Então, há que se fazer esse olhar da LDB como essa mudança no tempo também. E esta perspectiva do todo, você tem ao ler a lei inteira, mantendo, e aí voltamos à perspectiva dos concursos, a necessidade de se ater aos itens do edital. E o primeiro item do edital, da parte de legislação educacional, e que está em conhecimentos específicos da prova de técnica em assuntos educacionais, é exatamente o item relativo à organização da educação nacional. A organização da educação nacional pressupõe a ideia de colaboração, a ideia do pacto federativo. O Brasil é uma federação com diferentes entes. Você tem a União,
e você tem os estados, o Distrito Federal e os municípios. A educação nacional, ela deve se estruturar a partir da ideia de que nenhum desses entes está isolado um do outro, assim como em todo o corpo constitucional, também na educação a perspectiva é de que os entes federados atuem de forma complementar, atuem de forma sinérgica, que eles atuem em regime de colaboração. Essa palavra é muito importante, porque não há que se deixar um município isolado, sem, né, às vezes um município pobre, isolado, sem que se aporte algo, sem que o respectivo Estado e a União olhem por esse município. Olhem, e quando a gente fala olhem por esse município, a gente está falando, garantam, isso aqui se trata de garantir o direito das crianças daquele município a ter educação de qualidade. O direito é de todos, não é dos municípios mais ricos ou dos estados mais favorecidos, não. Há que se trabalhar em colaboração. Esta palavra é fundante no entendimento da organização da educação nacional. É um sistema, ou melhor, um todo que vai se alimentando mutuamente. E neste aspecto, o papel da União é muito importante, né? Ela tem a obrigação de coordenar a política nacional de educação. Então, a União e o MEC, onde você vai trabalhar, tem esse papel de fazer a concertação, com C, né, de concerto. Se você tem os vários instrumentos funcionando na esfera da organização educacional nacional, é importante ressaltar que, neste concerto, o papel de maestro é da União. Quem dá o tom, quem estrutura, né, a política nacional é a União. Mas lembra, sempre em regime de colaboração. No país, não há que se falar em união determinando políticas públicas de cima para baixo, top-down. Ela propõe, ela contribui, ela coordena. É outra palavra-chave. Lembra? Uma palavra-chave para entender a organização da educação nacional é colaboração. Outra palavra-chave para entender como funciona o concerto com C da educação nacional é a palavra coordenação. A coordenação cabe à União. E essa coordenação dessa política nacional de educação, né, acontece por meio, esse papel da União acontece por meio de 3 funções que as bancas adoram. A União tem o papel de exercer uma função normativa, então há muitas diretrizes, as diretrizes gerais, há muitos aspectos em que cabe apenas à União normatizar, cabe apenas à União legislar. Uma função redistributiva, também é papel da União, fazer com que os recursos públicos, frutos dos nossos impostos, das transferências, seja distribuído pelo país de forma o mais equânime possível, promovendo a igualdade, promovendo a qualidade da educação para todos e todas, como já mencionei. E, além disso, sanando eventuais inconsistências, sanando eventuais, vamos dizer assim, problemas que surjam. A União tem um papel muito importante, vamos dizer assim, de cobrir falta, né? Faltou, ela tem esse papel, porque ela está na coordenação. Então, como ela tem o olhar do todo, é papel da União, como implementadora de política pública, promover os programas, os projetos, as ações que possam contribuir, tanto em termos financeiros do dinheiro, quanto em termos técnicos, do aporte técnico, do apoio técnico. Então, vamos lá comigo? Bancas adoram. Quais são as 3 funções da União
no âmbito da coordenação da Política Nacional de Educação, função normativa, redistributiva e supletiva. Ok? Os sistemas de ensino terão liberdade de organização. Isso fica meio óbvio quando você considera que o regime é baseado numa perspectiva federativa. Cada um tem sua liberdade dentro dessa música que está sendo tocada nesse concerto que é a educação nacional. Como que uma banca cobraria isso? Vamos ver. Analista judiciário do TJ do Espírito Santo, especialidade de pedagogia, uma questão que é a cara, e eu imagino, da questão que vai estar na prova de TAI. É de certo e de errado, é do CESP, é de 2023. Perceba, ó, a educação, que é dever do Estado e da família, deve ser incentivada com a colaboração da sociedade. Filezinho, olha, tá fácil ser analista, hein? Eu já fui do TSE. A educação, então, é dever do Estado e da família? Ok. Deve ter colaboração? Sim. Lembra que eu falei que colaboração é uma palavra importantíssima? Então, questão certa. Né? Eu imagino que vai surgir assim. Trouxe uma também que foi de uma prova que eu fiz. Eu fiz ela, não é a prova que eu fiz para esse cargo de analista judiciário e pedagogia do TSE. Só que eu não trabalhei, né? Aliás, eu fiz a minha prova não foi em 2012, foi em 2006. Mas repara, ó, a coordenação, é claro que a prova de vocês não vai ser segundo o edital, ela não vai ser de 4 alternativas, mas eu trouxe porque você tem uma ideia de como o banca cobra isso. A coordenação nacional entre diferentes níveis de ensino cabe. Olha só, coordenação, lembra uma das palavras-chave? Nacional. Compete aos estados e municípios, aos conselhos municipais, aos municípios, blá, 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 blá. Memoriza. Quem que faz a coordenação nacional da educação brasileira? A União. E a função no tripé, tem 3 perninhas: função normativa, função redistributiva e função supletiva. Depois que faz que especifica a necessidade da colaboração, que especifica o papel coordenador da União, a LDB vai tratar agora das tarefas específicas dos entes federados, e não só dos entes federados, também dos sistemas de ensino, também dos docentes, também dos estabelecimentos de ensino. Então, vamos ver uma das incumbências da União. Incumbência significa tarefa, né? A União incumbenciade. A União tem a competência de. Chamo a atenção de vocês para esse inciso 1º do artigo 9º. Uma das tarefas da União é elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Acho esse inciso 1º cara de prova de 2023, porque no contexto que vivemos, a lei que instituiu o PNE, uma lei de 2014, ela trata, a Lei 13.415, de 25 de junho de 2014, ela traz o Plano Nacional de Educação em vigor. Viu que ela é de 2014, e o Plano Nacional de Educação tem sempre 10 anos, ele tem duração decenal de 10 anos, então o que vai acontecer? O Poder Executivo Federal já está com um grupo de trabalho para elaborar um projeto de lei para enviar para o Congresso Nacional para em 2024, né? Porque o outro vence dia 25 de junho de 2024. Que outro? Esse que está em vigor. Este Plano Nacional de Educação agora em vigor, ele vai vencer em 2024. Então, eu imagino que é muito provável que haja uma questão na prova falando sobre o PNE,
falando sobre a elaboração quem que tem que elaborar o Plano Nacional de Educação? A União, mas é sozinha? Não, é em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Eu acho este item tão importante que eu vou pedir licença para vocês para a gente dar uma olhadinha sobre como o PNE é tratado na Constituição Federal, que dá origem à LDB. Eu acho importante que você entenda o que vem a ser um Plano Nacional de Educação. O artigo 214 da CF define o Plano Nacional de Educação é um trem de duração de 10 anos, decenal, e ele é objetivo o quê? Articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias. O que é o PNE? O PNE, como o próprio nome está dizendo, é um plano que determina, a partir de discussões com a sociedade civil, com os órgãos de governo, com o Congresso Nacional, qual vai ser o rumo da educação para um determinado período, no caso, um período de 10 anos. Então, ele deve ser estruturado a partir de quais são as diretrizes para o período 2014-2024? Quais são os objetivos para 2014-2024? Quais são as metas que a educação vai ter que alcançar? Atualmente são 20, existem 20 metas a serem alcançadas. E, spoiler, não estão sendo muito bem alcançadas. Nós tivemos a pandemia, nós tivemos uma série de problemas, e, infelizmente, o PNE em vigor provavelmente não será atingido na sua plenitude. Na verdade, ele não será atingido nem na sua metade. Infelizmente, essa é a realidade. Mas está lá, é um documento, e ele também traz estratégias. De que modo essas estratégias serão alcançadas? E é importante você entender que vamos contexto que esse PNE ele tem como objetivo erradicar o analfabetismo, universalizar o atendimento, quer dizer, todo mundo em determinada idade tem que estar matriculado na escola, esse ensino oferecido pela escola tem que ser de qualidade, esse ensino deve objetivar, formar para o trabalho, mas não somente isso, promover o desenvolvimento do conhecimento, das habilidades e das atitudes em termos humanísticos, científicos, tecnológicos, e o inciso 6º aí da Constituição, né, do artigo 214, é o estabelecimento de metas de aplicação dos recursos públicos como proporção do PIB, do Produto Interno Bruto. Então, você vê, o PNL estabelece, vamos dizer assim, o norte, nós vamos para lá, qual é o caminho que nós vamos seguir? E aí eu vou voltar aqui na LDB, no artigo 9º da LDB, que ele trata de que compete à União, quer dizer, é incumbência da União, é tarefa da União liderar a construção do Plano Nacional de Educação. E o detalhe é que também estados, municípios têm que elaborar eles devem elaborar os próprios planos estaduais, distrital, né, para o caso do Distrito Federal, e municipal de educação. Acho que, se eu fosse fazer essa prova, eu ia prestar muita atenção nessa incumbência da União. Para mim, tem muita cara de prova, e eu costumo acertar. Voltemos, então, para a LDB. Vamos continuar. Quais são outras incumbências da União? Além de elaborar o Plano Nacional de Educação em regime de colaboração, claro, não é sozinha, né? Ela deve organizar, manter, desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino. É óbvio que, se é da esfera federal, não é? Ela deve manter e cuidar do que é seu, né? Se o sistema é federal, a União cuida. Além de cuidar do seu sistema federal, então cuida das universidades federais, cuida, por exemplo, do Colégio Pedro II, que apesar de ser de ensino médio, acho que agora eles até têm curso superior, não tenho certeza, mas para você ter uma ideia, que existem também colégios, vamos dizer assim, de ensino fundamental e médio sob a guarda da União. Ela também deve cuidar desses órgãos.
dessas instituições de ensino. Mas, além disso, lembra que ela tem função normativa, supletiva e redistributiva? Ela deve também, então, prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Além de prestar essa assistência, que não é só financeira, já comentei, mas também técnica, ela deve cuidar de estabelecer, de desenvolver um conjunto de conteúdos, de competências e de diretrizes para a educação infantil, para o ensino fundamental, para nortear os currículos e os conteúdos mínimos. Então, aí a gente está tratando tanto do papel do CNE, do Conselho Nacional de Educação, com as diretrizes, né? O Conselho Nacional de Educação está subordinado ao MEC e tem como função exarar normas para disciplinar as diretrizes da educação infantil, do ensino médio, do ensino fundamental, da educação técnica, enfim, o CNES, Conselho Nacional de Educação, exara essas diretrizes. E, além disso, nós estamos também tratando da Base Nacional Comum Curricular, que também é exarada pelo CNE e que vai dar dar não o currículo que vai ser dado nas escolas, porque currículo é um conceito muito mais complexo, mas vai dar, que tem a ver, inclusive, com o que acontece na escola, chamado currículo oculto, mas nós estamos falando aqui de base, de dar uma base vamos dizer, da formação básica comum, está aí no slide, né? Com formação básica comum para todos os estudantes brasileiros, estejam eles em que lugar estiverem. Que mais que compete à União? Olha só, esse quarto A, ele foi acrescentado na LDB, lembra que eu falei que a LDB vai recebendo vários acréscimos? Então, esse quarto A também acho muito cara de prova, porque ele vai tratar, ele foi incluído em 2015, é relativamente recente, e ele obriga a União a estabelecer diretrizes, procedimentos para identificar alunos com altas habilidades ou superdotação. Chamo sua atenção para o seguinte, o que se está falando aqui é sobre identificar quem são essas pessoas, porque sem identificá-las, não é possível estabelecer políticas públicas para elas. E o que acontecia até 2015 é que não havia um levantamento no Brasil de quantos e onde estão as pessoas com altas habilidades ou superdotação. Então, eu acho muito interessante esse quarto A, e porque a banca tem esse olhar. Ela não tem olhar, ela tem um olhar para o miudinho, é claro, mas ela também fica muito mexida com essas novidades, que no caso é uma novidade relativa, mas é importante você lembrar isso, que tem algo específico para pessoas com altas habilidades ou superdotação, e esse algo específico se relaciona à obrigação, à incumbência, à tarefa da União de cadastrar, de identificar, cadastrar, atender, não só na educação básica, mas também na educação superior, no ensino superior, esses estudantes. A União também tem a obrigação de coletar, analisar, disseminar informações e de avaliar a educação nacional. E aí nós estamos falando muito de atribuições no âmbito do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, mais conhecido como INEP. Aqui nós estamos, o INEP é um braço do mesmo jeito que o CNE é um braço do MEC que traz normas, o INEP é o braço que faz estudos, que faz avaliações, porque a União, como ela tem essa função de ser o maestro dessa orquestra, ela precisa ter informações, ela precisa ter dados, como a gente falou lá das altas habilidades, vale para tudo. Como é que você vai navegar no escuro? Você precisa de uma bússola, e a bússola é trazida pelos dados do censo escolar, né, o censo da educação superior, e a partir dessa navegação, e um outro jeito de navegar, além de identificar os dados, é avaliar, e nós temos a esfera do SAEB, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que faz a avaliação da educação básica, e nós temos o SINAEB, que faz
fugiu. O sistema, enfim, depois eu mando para vocês, mas nós temos o sistema de avaliação da educação, do ensino superior também. Tem sinais, nossa, como me fugiu? É os sinais da educação superior e o SINAEB, que será o SINAEB, que hoje é SAEB, para avaliar a educação básica. São sistemas para prover informações para o estabelecimento de políticas públicas. Além disso, a União também deve baixar normas sobre cursos de graduação, de pós-graduação. Tem esse 7º-A, que acabou de acontecer agora, julho, né? Foi promulgada agora essa nova norma que alterou a LDB, inserindo o dispositivo 7º-A, que trata de assegurar, em colaboração com sistemas de ensino, processo nacional de avaliação das instituições e dos cursos de educação profissional, técnica e tecnológica. Fonem, fonem, fonem. Olha os bombeiros descendo as castanheiras, esses bombeiros estão descendo as castanheiras e te dizendo, a partir de 2023, não é só educação básica, não é só educação superior, não são só não são só esses 2 aspectos que são avaliados, também a educação profissional técnica e tecnológica. Vamos falar a verdade. Se eu fosse avaliador, com certeza eu levaria meu olhar para esse caso aí. Eu com certeza iria cobrar alguma coisa disso, porque nem todo mundo sabe, né? É tão recente que pode fazer a diferença entre você entrar ou não no cargo desejado. Já falamos do Processo Nacional de Avaliação da Educação Superior. Uma outra incumbência bastante significativa em relação à educação superior é a da autorização, do reconhecimento, do credenciamento, da supervisão e da avaliação, tanto dos cursos quanto dos estabelecimentos de ensino superior. A União tem um calhamaço de papéis, mas não chega a um dedinho do pé da responsabilidade dos municípios, e eu vou explicar daqui a pouco para vocês por quê. Já comentei que na estrutura educacional deve haver um Conselho Nacional de Educação, o CNE, nós já comentamos. É muito importante que você se recorde, se você achar importante, dê uma olhada na Lei 4.024 de 1971, que era a antiga LDB de 71. Essa que a gente está estudando e que vai cair na prova é a de 96, mas havia uma antes, também chamada LDB, com uma numeração diferente, 4.024, que foi revogada, com exceção dos aspectos da disciplina relacionada ao Conselho Nacional de Educação. Acho importante falar isso, inclusive na minha prova de consultor do Senado caiu essa questão de que o Conselho Nacional de Educação é disciplinado pela LDB antiga. Interessante, né? Acho que não cai na prova de vocês, mas a título de curiosidade, para quem está fazendo um estudo parrudo mesmo, é bom dar uma olhada na 4.024. Não está citada no edital, mas como o Conselho Nacional de Educação está, talvez seja legal você dar você se remeter à LDB antiga. Aí a gente também está falando aí no segundo que, claro, que a União, para avaliar, ela precisa ter acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Ninguém pode se recusar a fornecer à União seus dados, a participar do censo, porque é a partir do censo que é feita essa avaliação, e essa avaliação é que, vamos repetir, torna possível que sejam feitas políticas públicas efetivamente focalizadas, políticas públicas que tenham resultado. Aí, no parágrafo 3º, fala-se que uma das tarefas da União, que é essa que a gente comentou, de autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar tanto instituições quanto cursos de educação superior, essas atribuições poderão ser delegadas ao Distrito Federal e aos estados. Em que condição? Se eles tiverem instituições de educação superior. Aí sim será possível. Sim, vamos ver como que esse artigo 9º foi cobrado no concurso exatamente para técnico em assuntos educacionais.
Olha aí, Sebrasp, hein? Sebrasp é a banca. No âmbito do poder público, a educação é tarefa compartilhada entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, sob o regime de colaboração, cabendo à União, entre outras atividades, a incumbência de organizar, manter, desenvolver as instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino, entre elas as universidades. É quase, meus amores, a literalidade da lei, está quase a lei do jeito que aparece. Por isso que eu sempre estudei assim. É claro que é importante o contexto, é claro que é importante esse tipo de aula, mas procura, depois de assistir a essa minha explicação, pegar a lei, grifar o que foi importante, na sua opinião, tomar cuidado com os detalhezinhos, mas aí trata-se de uma questão certa, porque realmente está quase literalmente, trazendo literalmente o que está na norma. Vamos tratar agora, nesta nossa pequena aula demonstrativa, das incumbências dos estados. Da União nós já vimos, não é? Coordenar, cuidar dos seus próprios sistemas, promover vamos dizer assim, a articulação entre estados e municípios, prover assistência técnica e financeira, cuidar da avaliação da educação básica e da educação superior. Enfim, você tem uma série de responsabilidades da União. Mas os estados, eles têm uma obrigatoriedade, e eu vou já logo no slide, porque eu acho que é o que deve chamar sua atenção, ó, esse inciso 6º que está amarelinho aí. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos os que o demandarem, respeitado o disposto no artigo 38, ou seja, respeitado as determinações que estão no artigo 38 a respeito do ensino supletivo. A banca adora esse jogo de prioridade. A prioridade dos estados é o ensino médio, a prioridade dos municípios é a educação infantil dos anos iniciais do ensino fundamental e os anos iniciais do ensino fundamental. Então, existe um joguinho entre estados e municípios que é sempre desejado pelas bancas. Por isso eu marquei de amarelo. Essa é uma importante incumbência dos estados e chamo sua atenção para o seguinte: como a responsabilidade dos estados é oferecer com prioridade o ensino médio, resta claro que os estados foram os mais impactados pela chamada reforma do ensino médio. O que foi a reforma do ensino médio? Uma alteração na LDB, que eu vou abordar no curso que darei, vou abordar com profundidade. Esta alteração na LDB, nos artigos 26, artigo 36A, incluído na norma, esta alteração mudou muita coisa no ensino médio e muitas dessas mudanças foram efetivadas agora em 2022. E, ao serem efetivadas, causaram uma série de distorções, causaram uma série de problemas, e esses problemas foram especialmente para os estados. Por quê? Porque, nos termos da LDB, são os estados que oferecem com prioridade o ensino médio. Então, o impacto da reforma do ensino médio, que nós vamos abordar posteriormente, com quem for seguir comigo, ela atinge exatamente os estados, porque cabe a eles oferecer com prioridade o ensino médio. Além disso, dessa importantíssima obrigação, dessa importantíssima incumbência, dessa importantíssima tarefa, os estados devem também organizar e manter seus sistemas de ensino, claro, do mesmo jeito que a União cuida das instituições federais, porque são dela, os estados cuidam das instituições estaduais, das escolas estaduais, ou o que seja. Além de ter esse papel em relação às suas próprias escolas, está vendo? Os estados devem também
articular os seus municípios, as formas de colaboração na oferta do ensino fundamental. Então, veja, ainda há estados que oferecem o ensino fundamental, especialmente nos anos finais, especialmente na antiga quinta e oitava, né, que hoje é o sexto ao nono ano. Então, ainda há estados que oferecem isso, mas lembra, a prioridade é o ensino médio, mas ele não pode esquecer de apoiar também o município dele. Lembra da lógica federativa? O estado, ele é a galinha dos pintinhos dos municípios dele, do mesmo jeito que a União é a galinha dos pintinhos para estados e municípios. Então, são galinhonas e galinhas que vão diminuindo e que vão tendo suas respectivas responsabilidades de abraçar, de acolher o que está abaixo, vamos dizer assim, né? Na lógica federativa não existe o abaixo, mas que está abrigado sobre a sua chancela. Ela também tem obrigação de executar políticas e planos educacionais, e lembram que eu disse que também existem os planos estaduais de educação, e esses planos estaduais de educação, eles têm que estar articulados a quê? Ao Plano Nacional de Educação, porque o Plano Nacional de Educação é a grande galinha dos planos, e embaixo vão as galinhas, é o grande guarda-chuva do planejamento. Porque lembra que a União é o maestro, ela dá o tom, cada um toca o seu instrumento, mas ele precisa haver, ou pelo menos a norma, tanto a Constituição quanto a LDB, que é foco do seu concurso, tem essa obrigação de manter uma arquitetura harmônica entre as diferentes ações educacionais, entre os diferentes programas, projetos e ações educacionais. No âmbito da sua competência, os estados devem autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar as instituições de educação superior e os do seu sistema de ensino, ou seja, se ele trabalha com prioridade no ensino médio, existe um Conselho Estadual de Educação que cuida também das escolas de educação básica, né, porque ele também está nesse escopo das obrigações de olhar, de reconhecer, de credenciar, de avaliar as escolas que estão na sua, vamos dizer assim, na sua alçada administrativa. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual, isso daí gera muita treta, né? Porque o Estado dá ônibus para os meninos da escola estadual e o município dá transporte para os meninos da rede municipal. Então, por falta de um sistema nacional de educação, acontece em muitos lugares do país de uma van ir buscar as crianças que estudam em escolas municipais e não pega os meninos da rede estadual. Essa é uma distorção que demonstra a ausência exatamente disso que eu estou falando, que seria importantíssimo, dessa concertação, dessa ideia de harmonia, né? Dessa ideia de uma música que flui, e flui trazendo o ensino de qualidade para as nossas crianças e jovens. Outra mudança super recente, é outra dica que eu dou, toda vez que você tiver uma mudança recente, ela pode cair na prova. Toda vez que você tiver uma mudança recentíssima, o avaliador joga o olhar para lá. Essa aí é uma outra mudança recentíssima, né? Que nós já comentamos uma e agora vamos comentar outra. Agora está na alçada dos estados, e vai estar na dos municípios também, instituir na forma da gestão democrática, ou seja, para que a gestão democrática, que é um dos princípios da educação nacional, para que haja gestão democrática dentro da escola, para que não haja, sim, donos de escola pública, né, que acha que é o dono, não é porque ele é diretor que ele é o dono, a gestão tem que ser democrática. Os estados são responsáveis por instituir conselhos escolares e fóruns para os conselhos escolares. Atenção, fônem. Inciso 8º do artigo 10, importantíssimo para quem quer se sair bem na prova. Só para a gente terminar, como fica o Distrito Federal? O Distrito Federal precisa exercer, na verdade, a tarefa dele é tanto de estado quanto de município.
certo? Ele acumula, como quem é da cidade aqui, como quem é do Distrito Federal sabe, ele acumula as incumbências, tanto dos estados quanto dos municípios. E aí eu treinei, né, para a gente encerrar essa nossa conversinha inicial, que vai para vocês, uma questãozinha que eu criei para a gente trabalhar o tema. Ó. Nos termos da lei, né, da LDB, aí não compete aos estados atuar no ensino fundamental. Errado, eles têm uma função. A prioridade é o ensino médio, mas lembra que eles devem assegurar o ensino fundamental? Olha aqui, ó. Cadê? Assegurar. Está no item, está no inciso 6º do artigo 10. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Ok, pessoal. Eu agradeço. Nós vamos continuar essa aula. Quem estiver interessado em continuar comigo, nós teremos uma proposta muito interessante para vocês. É uma proposta que realmente foi pensada para todos os bolsos, é uma proposta que realmente foi pensada para auxiliar, para que muitas e muitas pessoas que fizerem o curso possam conseguir o almejado cargo de TAI, de Técnico em Assuntos Educacionais, no MEC. Eu vou mandar esta aula demonstrativa junto com o slide, com esse slide, porque vai ser assim que nós vamos funcionar no curso. Vamos ter uma videoaula e vamos ter o envio do slide utilizado. Além do envio do slide utilizado, eu estarei disponível, para quem contratar o curso, estarei disponível para tirar dúvidas num grupo exclusivo, um grupo só para os que forem comigo nessa jornada, um grupo exclusivo para a TAI. E nós continuaremos a trabalhar o item 1.1 e os itens seguintes da LDB e também abordarei. Isso será um bloco e nós teremos um outro bloco do Fundeb. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela sua atenção. Espero que nós continuemos juntos. Um abraço.